Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Luiz Morozov e hoje eu vou falar com vocês sobre tape deck. Eu vou tentar explicar algumas coisas e com isso fazer com que vocês consigam obter desse equipamento o melhor proveito possível. Caso surjam algumas dúvidas, eu peço a vocês que coloquem no campo de perguntas. Prometo que responderei todas. Vamos agora falar sobre algo muito importante, que é justamente a limpeza do cabeçote de gravação e reprodução. Eu tenho aqui um cabeçote de reposição. Eu vou usar esse cabeçote para demonstrar de maneira mais fácil como proceder à limpeza. Essa é a superfície de gravação, que fica em contato com a fita. Essa superfície, conforme a fita vai sendo executada, tanto no modo REC, gravação, quanto no modo Play, de execução, em contato com esse cabeçote, acaba deixando depósitos. E esses depósitos, com o passar do tempo, prejudicam a execução do programa, porque cria-se aqui uma camada que impede o contato perfeito entre a fita e o cabeçote. Como limpar isso? Eu gosto de limpar com álcool isopropílico e cotonete. Existiam no mercado algumas fitas especiais para proceder a essa limpeza. Eu, particularmente, prefiro o método mais simples e mais eficiente: cotonete e álcool isopropílico. Você pega o cotonete, pinga algumas gotas de álcool isopropílico na parte com algodão e esfrega, sem exageros, na superfície. Após isso, em alguns casos, você vai perceber, ao virar o cotonete, que existe ali um ponto preto, ou seja, a sujeira do cabeçote passou para o cotonete. Se isso acontecer, você passa o outro lado do cotonete, que não está sujo ainda, por cima do cabeçote, para dar o toque final na limpeza. É importante que essa limpeza seja feita também no rolo pressor e no cabeçote de apagamento. Aqui está o cabeçote de apagamento e lá o rolo pressor e o eixo do capstan. Tudo isso fica em contato com a fita e é importante manter tudo muito bem limpo. Bem pessoal, a intenção desse vídeo não é abordar muito tecnicamente o assunto tape deck, porém trazer a vocês alguns conhecimentos que eu considero muito importantes a todos aqueles que operam com tape deck, porque entendendo como funciona o sistema de gravação e reprodução, a gente pode obter o melhor proveito desse sistema. Existem duas coisas importantes que eu quero abordar. Uma delas é o ajuste de azimuth e a outra é a desmagnetização do cabeçote. O ajuste de azimuth é o seguinte: existem duas abas que suportam o cabeçote em sua posição. Um desses parafusos é fixo. Já o parafuso do outro lado é suportado por uma mola. É mais ou menos como aquele ajuste de carburador, onde você tem um parafuso suportado por uma mola e você ajusta ali a aceleração do carro. O ajuste aqui é muito parecido. O azimuth faz, a grosso modo, com que a cabeça faça esse movimento em relação à fita. Por que existe esse ajuste? Ora, os gaps de gravação e reprodução são extremamente finos. Se você não tiver um alinhamento perfeito entre o cabeçote e a fita, você vai perder informação. E quais são as informações que se perde mais facilmente no caso de gravações magnéticas? Os agudos. Então, o que se faz? Coloca-se no tape deck uma fita especial que na época era vendida nas melhores lojas. É uma fita técnica, uma fita onde existe um programa, geralmente com um tom de 10 kHz, gravado em estéreo, a qual você utiliza para fazer esse ajuste. Na verdade, a coisa não é complexa, é muito simples. Você insere essa fita no seu gravador, aperta a tecla Play e, com a chave de fenda, você vai girar esse parafuso
onde existe a mola por debaixo. Conforme se vai girando, você percebe que o som vai ficando mais agudo. Já por outro lado, você percebe que o som vai ficando um pouco mais abafado. O que você precisa fazer é justamente tentar obter o máximo de agudo. Você pode fazer isso de ouvido ou você pode fazer isso com osciloscópio, o que é mais recomendado. Aqui nós temos uma fita de teste. É justamente o que eu disse. É uma gravação em estéreo de um sinal de 10 kHz feita profissionalmente. Eu já tentei fazer uma cópia dessa fita, mas a gravação feita em tape decks normais nunca atinge a qualidade que existe aqui. Essa fita foi gravada num tape deck profissional, um tape deck de gravadora. A qualidade existente aqui você não consegue reproduzir num tape deck residencial. Essa fita é muito importante para o ajuste de azimuth. Geralmente, você não vai precisar retocar esse ajuste, mas imagine se você precisar trocar esse cabeçote. Se você trocou o cabeçote, obviamente o ajuste de azimuth já era. Então você vai precisar proceder esse ajuste. Na falta dessa fita, você utiliza uma fita comercial que tenha uma boa qualidade sonora, onde você, de ouvido, irá fazer com que se obtenha um som mais cristalino, um som mais brilhante, com o máximo de agudos possível. Você gira o parafuso e de ouvido você percebe que o som vai ficando mais limpo, mais cristalino, com mais agudos e menos abafado. Nesse ponto você para. Outra coisa que eu quero falar é sobre a desmagnetização de cabeçote. Dizem que após 100 horas de uso, esse cabeçote adquire algumas cargas magnéticas permanentes, que fazem com que a reprodução do programa musical sofra algumas interferências. Eu, sinceramente, nunca presenciei isso, mas eu acredito que isso ocorra sim. Era muito vendido, na época, uns aparelhos que você ligava na tomada e você passava algumas vezes aqui por sobre o cabeçote para que as cargas eletromagnéticas contidas se anulassem.